Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amada igreja, por gentileza, já de pedir para você colocar a sua mão no seu coração e fechar os seus olhos. E nesta noite repetir comigo. Diga da seguinte maneira: Senhor meu Deus, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir e não o que eu quero. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Aleluia. Todos que acharam, digam amém. Aleluia. Diz a epígrafe da palavra: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Agora, desta feita, podemos tomar nossos assentos. Aleluia. Eu sou muito honrado nesta noite de estar aqui com a amada igreja do Senhor Jesus. A convite do nosso amado irmão presbítero Eli faz, eu quero já desta feita agradecer primeiramente a Deus e também aos nossos amados irmãos, nosso amado irmão Diácono Marcos também, que tem nos acompanhado também de perto. Temos tido uma grande amizade para a glória de Deus. E desta feita eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor, a qual eu tenho pedido a Deus para que Ele fale conosco nos últimos dias. Mas na medida a qual nós pedimos a Deus uma palavra, o Senhor Ele se compadece de nós e abre o nosso entendimento para aquilo que Ele tem para anunciar para a sua igreja nos dias atuais. E eu meditando nessa palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, fala da perda de uma mãe referente a um filho seu. Eu vim buscar logo do começo da história de Jesus, a qual Jesus ele iniciou o seu ministério. E nós vemos logo no começo do livro de Lucas, Jesus ele reúne ali 12 homens e recebe ele como seus discípulos. Então inicia Jesus o seu ministério em Caná da Galileia, após ter reunido aqueles homens. E diz a palavra de Deus, após terminar aquele milagre, ele vai até a cidade de Cafarnaum, a qual se encontra no livro de João, capítulo de número 2, versículo de número 12, a qual diz que Jesus, sua mãe e seus discípulos foram até Cafarnaum e não passaram ali muitos dias. E chegando a Cafarnaum, Jesus ele realiza um milagre ao servo de um centurião. Vamos entender o que Deus quer passar para nós nesta noite. Jesus chegando ali para aquele centurião, através ali dos seus homens que serviam a ele, chegaram até Jesus e pediam para que Jesus curasse o seu servo. E Jesus realizando aquela cura, ele vai até a cidade chamada Naim. Aí nós entramos na leitura a qual nós fazemos nesta noite, a qual nós vemos que Jesus chegando àquela cidade, havia ali uma grande multidão. E sabemos nós também que com Jesus existia também uma grande multidão que o acompanhava. Desta feita existia dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas felizes e contentes porque estavam com Jesus, o dono da vida. E outra multidão que estava ali triste e amargurada porque uma mulher havia perdido o que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho. Venhamos entrar num ambiente espiritual, venhamos buscar dentro do nosso coração um entendimento para a dor daquela mãe.
Jesus, chegando naquela cidade, percebe aquela multidão. Mas eu indo analisar essa passagem, eu verifiquei que Naim era uma cidade pequena, que não tinha nenhuma atração, não tinha nada que pudesse chamar a atenção de ninguém para aquela cidade. Para que venhamos entender, a cidade de Naim tinha no seu começo o Monte Tabor, ou o Monte da Transfiguração. E logo mais à frente havia o Vale do Armagedon. Todas as pessoas que passavam ali nas proximidades não iam para Naim. As pessoas iam para ver o Monte da Transfiguração, ou Monte Tabor, como é conhecido, ou então a beleza do Vale do Armagedon. Ninguém se direcionava à cidade de Naim porque era uma cidade pequena, não tinha nenhum atrativo. Mas Jesus, ele decide no seu coração de ir até uma cidade por nome Naim. E chegando até aquela cidade, diz a palavra do Senhor, que havia aquela multidão, a qual uma mãe havia perdido o seu filho, e diz a palavra de Deus, que esta mulher era uma mulher viúva. E para que nós venhamos entender o que é uma viuvez, nós sabemos que uma pessoa viúva é aquela que perdeu o seu marido. Mas no tempo daquele povo judeu, existiam algumas coisas principais e importantes, a qual nós necessitamos analisar. Diz na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, da seguinte maneira: quando no teu campo fizeres a tua cega e esqueceres um molho no campo, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando eu vejo a palavra viúva, eu vejo a palavra sofrimento, eu vejo a palavra angústia, eu vejo a palavra dor. Porque aquela mulher já havia perdido o seu marido, aquela mulher já havia feito aquele trajeto uma vez para enterrar o seu marido. E quando a pessoa se tornava viúva, ela já tinha certeza que ia mendigar, que ia passar fome, como está escrito em Deuteronômio capítulo 24. Tudo aquilo que sobrava era das viúvas, aquilo que restava era da viúva. Então eu venho entender com isso que havia uma grande necessidade. E eu também me recordo quando Deus ordena Elias para ir a Sarepta, onde havia uma viúva que ia o alimentar. Aquela viúva se encontrava apanhando alguns feixes, ia se alimentar com seu filho e depois esperar a morte. Logo eu venho a entender que ser viúva era algo que trazia um sofrimento na alma e no coração. Aquela pessoa que havia perdido seu marido tinha certeza que o sofrimento era iminente. E sabendo assim esta situação, eu venho entender também uma segunda vertente. Toda mulher, quando perdia o seu marido, onde a mulher perdia os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que teria depositado no seu marido, quando ela tinha o seu filho, assim estava o consolo daquela mulher. Todos aqueles sonhos, aqueles projetos eram depositados na vida daquele filho. Então ela entendia que tendo aquele filho, ela tinha certeza que o nome do seu marido, da sua família ia se perpetuar sobre a terra. Ela tinha certeza que não iria mendigar, não ia passar fome porque tinha o seu filho. Mas agora, lendo a palavra de Deus, eu percebo que algo mais trágico ainda acontece na vida daquela mulher. Então diz a palavra do Senhor que aquela mulher perdeu o seu único filho, a sua única fonte de sustento, a sua única fonte de alegria, a sua única fonte de ombro amigo, onde ela tinha um consolo, ela tinha alegria e poderia dizer: eu tenho meu filho, a qual eu posso me consolar. Aleluia. Mas algo de ruim acontece na vida daquela mulher. Jesus estava passando por Caná, estava no meio de uma festa. Jesus estava curando, e aquele filho talvez, naquele inteirinho daquele tempo, talvez ele estava doente. Aquele filho já estava doente, aquela mulher se angustiava. Talvez no coração dela ela já ouvia falar de Jesus e sabia que ele era o dono da vida. Mas de alguma maneira Jesus não aparece.
Talvez aquele filho comece a ter uma febre e no primeiro dia ele chega para sua mãe: mãe, eu tenho uma dor, eu estou sentindo uma febre, meu corpo está quente. E aquela mãe começa a se angustiar. E toda mãe sabe que se pudesse, quando vê o seu filho sentindo uma dor, se pudesse, transferiria aquela dor para ela. Aleluia. Quantas e quantas vezes talvez você não dobrou seu joelho, seu filho aguentado, você disse: Senhor, porque o meu filho, o Senhor transfere essa dor para mim. Aleluia. Mas aí começa o sofrimento daquela mãe, aquela mãe que amava o seu filho, aquela mãe que criou o seu filho e depositou os seus sonhos, porque agora era viúva. De repentemente, um dia ela vai ver o seu filho como ele está. Ele já está gelado, ele já está morto, não tem mais esperança para ele. Começa a preparar ali um funeral. Talvez aquela mulher se perguntou por que Jesus não apareceu aqui neste momento. Eu quero que você venha entender o que Deus quer falar para você nesta noite. Mas para isso é necessário que você venha buscar um entendimento espiritual da palavra. Quantas e quantas vezes nós não olhamos para a nossa situação e dizemos: Senhor, porque o Senhor não apareceu nesse momento em que eu mais preciso. Muitas vezes o Senhor está trabalhando no meio da tua causa. Ele sabe o momento certo de agir. Jesus, ele chega na hora determinada, na hora certa. Quantas e quantas vezes nós não olhamos para a nossa situação, a nossa fragilidade, e queremos resolver as coisas do nosso jeito. Nós dizemos: Senhor, muda essa situação, Senhor. O meu coração já está angustiado e a situação não muda. Aleluia. Rabassoi que manda carabaxéria. Alai de calabassuri me de calamanahai. Aleluia. Começou a crescer uma angústia dentro do coração daquela mulher, amada igreja. Aquela mulher se angustiou porque perdia ali os seus sonhos, a sua alegria de viver. Estava pela segunda vez trilhando um trajeto que ela já havia feito. A psicologia diz que o ser humano ele é capaz de lidar com todo tipo de sentimento. Mas quando se trata do sentimento da perda, irmão Marcos, o ser humano não consegue suportar, ele não aguenta. E as lágrimas começam a rolar nos nossos rostos. A lágrima começa a cair, é quase incontrolável. Talvez você levanta os olhos para o céu, esperando ali a oportunidade, a esperança chegar na sua vida, para que a situação mude. Mas as lágrimas rolam no nosso rosto. Parece que não vai mais parar. Começa a jorrar as lágrimas e você pensa que ali acabou. E ali havia duas multidões de pessoas. Uma multidão que se encontrava com Jesus, alegre, feliz. E a outra multidão que estava triste e angustiada, porque um jovem perdia a sua vida. Aleluia. Aleluia, não há palavras que possa expressar o calor de uma lágrima, meu amado irmão. A palavra de Deus diz que a nossa oração, ela sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Agora a lágrima, a palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 56, que o Senhor ele recolhe essa lágrima e leva e coloca do lado do seu trono. Sabe por quê, meu irmão? A tua lágrima ela tem valor. A tua lágrima ela não tem caído do teu rosto em vão. A tua lágrima que tu derrama hoje, a lágrima que você já derramou, o Senhor tem aparado, tem levado para o seu trono. Aleluia. Aleluia. O sentimento daquela mãe era grande. A dor era tremenda. Aquela mulher não sabia nem falar. Talvez só o que ela sabia fazer era chorar. Acabou-se a esperança daquela mulher. Agora ela tinha certeza: agora eu vou mendigar. Aquilo que sobrar vai ser meu. Eu vou ter que andar de porta em porta pedindo o alimento. Agora acabou tudo. Sabe, amado irmão, quando você chega num ponto, você diz: acabou, meu ministério acabou, a minha vida espiritual acabou. Aquele dom, aquele desejo que eu tinha de louvar agora não existe mais. Agora é só dor, agora é só sofrimento.
Você diz que não tem mais jeito. Que ali uma carreata de pessoas acompanhavam aquela mulher. Muitas vezes tem pessoas que chegam no nosso lado, às vezes querem dar um ombro para chorar. Às vezes o mais que elas podem fazer é dizer: olha, chora, faz bem. Elas chegam e te oferecem um lenço e diz: pode chorar. Mas Jesus, ele é diferente. Ele chegou para aquela mulher e disse: não chores. Aleluia. Ele diz: não chores. Aleluia, Jesus. Jesus, ele é especialista a entender o teu sofrimento, a saber a tua situação. Muitas vezes passamos por situações difíceis. Muitas e muitas vezes são as tribulações do justo. Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos nessa terra, até a vida do Senhor Jesus. E nós pensamos que não vai mais acabar. A dor, o sofrimento, porque aquelas pessoas acompanhavam aquela mulher. Talvez alguns falavam: olha, ela já trilhou esse caminho. Da última vez que eu passei aqui, ela estava enterrando seu marido. Eu disse: ainda bem que ela trilhou. Porque com o filho dela ela pode ter um consolo. A alegria dela de viver ainda vai existir. Mas para aquela mulher acabou tudo, não tem mais esperança. Está acabado. E Jesus chega para mudar a situação. Jesus chega naquela cidade tão pequena, sem atrativo nenhum. Aquela mulher, talvez ninguém dava nada por ela. Talvez aquelas pessoas que acompanhavam porque gostavam do filho dela. Pessoas acompanhavam, talvez, porque comentários tem muitos. São comentários no momento da tua aflição, no momento da tua dor. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus chega ali no momento daquele funeral, na hora que estão caminhando, carregando aquele defunto. Aquele jovem está sendo carregado, aquele jovem está sendo levado para ser enterrado. Está sendo enterrado os sonhos daquela mulher. Está sendo enterrado os projetos, os planos, tudo aquilo que ela traçou. Jesus chega lá e diz a palavra do Senhor que ele se encheu de íntima compaixão por aquela mulher. Íntima compaixão o Senhor tem para a tua vida hoje. Íntima compaixão no meio do teu sofrimento, no meio da tua dor, no meio da tua angústia. Sabe aquele momento que você só sabe chorar? Você diz: não tem mais jeito, acabou. Mas Jesus chega lá com as mãos dele santa, ele levanta as mãos dele, toca no esquife e diz a palavra do Senhor que aquele enterro ele parou. Naquele momento o enterro parou. Quantas e quantas pessoas não esperam ver você enterrar os seus sonhos? Estão ali na expectativa, vai acabar para ele, não tem mais esperança para ele, acabou tudo para ele, não tem mais jeito, acabou tudo para ela. Estão ali acompanhando só para ver o final dessa história. Mas Jesus chega e para esse funeral nesta noite. Jesus, ele chega e para este funeral nesta noite. Nesta noite o coveiro vai ficar desempregado. Aquele que quer enterrar os teus sonhos vai ficar desempregado nesta noite. Porque Jesus, ele para este enterro. Alabassuri me decantará. Alaichou cantará, bassuri me decantará. Aleluia, Jesus. Jesus chegou para parar aquele funeral. Acabou o sofrimento, acabou a dor. Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Enquanto muito diz para você chorar, Jesus chega e diz: não chores. Talvez aquela mulher tinha todos os motivos para chorar, para continuar chorando e dizer: que esse homem está falando, eu tenho que chorar. Eu tenho que continuar chorando, expressando a minha dor. Mas Jesus chega e manda ela parar de chorar. Talvez você possa dizer: por que não ressuscitou ele primeiro e depois mandou ela parar de chorar?
Porque Jesus, ele diz para mim e para você nesta noite: primeiro é necessário crer, para depois receber o milagre. Primeiro para de chorar e acredita no milagre de Deus na tua vida. Acredita no milagre de Deus na tua vida. Primeiro para de chorar, que Deus vai revelar através da tua fé o milagre que Ele tem para te dar, para te entregar aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem lutado, aquilo que você disse que não tem mais jeito. Acabou, muitos dizem para você: acabou. Aquela jovem não tem mais como voltar para a igreja, porque a reputação dela acabou. Hoje ela é mal falada, hoje não tem mais jeito. Mas o meu Senhor chega nesta noite e diz para você: não chores. Ele diz para você não chorar. E agora acredita no milagre, porque ele vai chegar na tua vida. Para isso é necessário crer. Para isso é necessário crer, porque quando nós pensamos que acabou, Jesus chega no meio da situação e diz: olha minha filha, olha minha serva, olha meu servo, que agora você vai caminhar comigo. Agora eu seguro nas tuas mãos. Agora não tenho o que temer, agora não tenho o que sofrer. Acabou a tua dor, acabou o teu sofrimento, porque eu cheguei para mudar essa situação. Quantas e quantas vezes talvez você não pensou em parar, em desistir? Diz: olha, não dá mais. A pressão mundana, a pressão do mundo aí afora é tão grande. As tentações, as paixões da nossa carne, ela é tão grande que inflama a nossa carne, nos pede para fazer os nossos deleites, para entregar o nosso ministério, a nossa vida espiritual com Deus. Nós dizemos: acabou. E as pessoas que estavam te acompanhando na tua vida diziam: aquela jovem está indo para a igreja hoje, mas amanhã ela não vai. Aquele homem está indo para a igreja hoje, mas amanhã ele não vai. Você vai ver como eu vou ver a queda dele. Olha, essas pessoas que estavam esperando ver a tua queda, ver a tua derrota, hoje é nesta noite que o Senhor vem para fazer a mudança. É hoje que o Senhor vem com a sua mão para tocar no esquife e para mudar a situação. O enterro vai ter que parar. As pessoas que falavam a teu respeito vão ter que parar de falar, vão ter que parar de comentar, vão ter que dizer que acabou para você. Olha, porque o Senhor, ele levanta do monturo necessitado e faz se assentar no meio dos príncipes. Aleluia, Jesus. Jesus, ele tem preparado um povo para fazer a sua vontade, para executar aquilo que Deus tem chamado, aquilo que Deus tem escolhido. Tantas pessoas são escolhidas, são chamadas para fazer a obra do Senhor, para serem instrumentos. Mas muitas e muitas vezes dentro da própria congregação está aquela multidão ali caminhando para o enterro daquela pessoa, com comentários dizendo que ela vai parar, dizendo que ela não vai conseguir, dizendo que ela não vai alcançar os seus objetivos. Dentro da própria congregação, muitas são as aflições daqueles que estão com os joelhos dobrados, daqueles que estão derramando lágrimas. Quantas e quantas vezes nós não passamos por perseguições, muitas vezes dentro da nossa própria casa, muitas vezes dentro da congregação, muitas vezes dentro do nosso trabalho. E muitas vezes nós não nos contemos e choramos e dizemos: só me resta chorar. Não tem mais nada a ser feito a não ser chorar. Porque muitas vezes nós não aguentamos a pressão. E a pressão vem de uma forma tão forte que ela nos faz chorar, nos faz lamentar aquilo que foi perdido. Mas olha, Jesus hoje ele vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar os teus projetos, a tua perspectiva de vida. Deus vai ressuscitar nesta noite através das mãos de Jesus, o Nazareno. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele é especialista em mudar a tua situação. Jesus, Ele sabe o momento certo de chegar na tua dor, no teu sofrimento, na tua angústia, naquilo que tu tem passado, na crise familiar. Chega um momento na nossa vida que nós dizemos: não dá mais, não tenho mais condição de caminhar. Eu vou parar de buscar a Deus na palavra, eu vou parar de orar, eu vou ir para os cultos como se fosse algo que eu devo cumprir, que é algo que eu tenho que ir para cumprir, para as pessoas verem que eu sou cristão. Mas dentro do seu coração, quando chega a noite, existe um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que clamar, nós temos que pedir, nem que para isso tenhamos que chorar, para chamar a atenção de Jesus. Mas é melhor você chorar na presença de Deus do que você chorar no mundo afora. Porque o mundo, ele quer ver o teu enterro, quer ver o teu funeral. Mas olha, Jesus, Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Jesus, Ele veio para ressuscitar, para restaurar aquilo que havia sido perdido, para trazer aquilo que estava morto, aquilo que estava esquecido, aquilo que estava abandonado. Ei, Jesus, Ele vai restaurar na tua vida. Eu não tenho uma palavra tão profunda dentro das Escrituras, mas tem uma coisa que eu amo de coração a falar, é de Jesus. Eu vinha comentando com o irmão Marcos e dizendo: irmão Marcos, se nesta noite Deus me der a condição de falar pelo menos que Jesus é bom, que Ele salva, Ele nos prepara para morar nas mansões celestiais, certamente eu estarei feliz e satisfeito. Eu cheguei para o presbítero Elifaz e falei: irmão, eu sei que é uma saudação, não é isso? Mas não é isso, é uma palavra. Olha, eu não tenho nada para te passar, mas esta palavra, ela tem algo para te dizer. Então deleita-te no Senhor, agrada-te dEle, e Ele te recompensará. Ele fará aquilo que tu tem precisado, aquilo que tu tem clamado, aquilo que tu tem buscado. Aleluia. Nós não temos nada, não temos nada, tudo é dele, tudo é dele, tudo foi feito para Ele, para a glória dele, para o nome dele, para a glória dele. Não adianta eu procurar cursos, me especializar dentro da palavra, se eu não pregar a cruz, se eu não pregar Jesus. Porque Jesus é a base de tudo. Nós devemos deixar de ser egoístas e egocêntricos. Deixarmos de nos colocar no meio de tudo. Tudo é para mim, tudo é do meu jeito. E passar a ser cristocêntrico. Jesus em primeiro lugar de tudo. Jesus é em primeiro lugar na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, no meio do teu problema, no meio do teu dilema, no meio da tua dor, no meio da tua angústia, naquilo que tu está passando, que você diz: acabou. Mas Jesus diz para mim e para você nesta noite que ainda há esperança para a árvore que, sendo cortada, ao cheiro das águas voltará e brotará os seus renovos. Quantas vezes o diabo chegou lá e cortou, disse: não tem mais jeito, botou um ponto final na tua vida, na tua história, e disse: agora acabou para ele. Mas o diabo não sabe que de grafia, Jeová, Yahvé, ele entende bem. Ele chega, puxa uma perna lá, faz uma vírgula e começa a reescrever a tua história novamente. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que você vem cultuar, que você vem adorar. Talvez algumas pessoas saiam daqui desta noite e digam: o louvor não foi do meu agrado, a palavra não foi do meu agrado, não era assim que eu imaginava que ia ser o meu culto de domingo à noite. Olha, mas eu venho te dizer que você veio para cultuar a Deus e não para ser cultuado. Aleluia. Quando você saiu da sua casa, você procurou a melhor roupa. Você colocou sua melhor roupa. Você procurou uma maneira
de você estar agradável, bem aparente. Mas você tem que entender que tudo isso é para Ele. Toda honra, toda glória é para Ele. Eu vim aqui nesta noite para te dizer que Jesus, Ele está entronizado ao lado do Deus Pai. Ele está olhando para a minha e para a tua situação. Mas para que Ele possa agir na minha dor, na tua aflição, é necessário confiarmos nele e saber que Ele vai chegar no momento certo do teu problema. Não adianta se angustiar, não adianta se desesperar. Aleluia. Não adianta você lamentar pelos cantos. Não adianta você ir até o teu vizinho, a tua vizinha e dizer: olha, o meu problema está muito grande. Entra no teu quarto em secreto, fala com Jesus. Fala para Ele aquilo que tu tem para expressar. A tua dor, a tua angústia. Que talvez os teus amigos não sabem te aconselhar. Mas olha, eu quero te dizer que Jesus, Ele é especialista em falar com você naquilo que você precisa, naquilo que você necessita ouvir. Quantas e quantas vezes nós queremos escutar algo do nosso agrado, mas para mudar a situação muitas vezes tem que ser da vontade de Deus, como Ele quer falar. Então deixa Deus falar no teu coração, na tua vida. Entra em secreto com Deus, fala com Jesus e Ele vai transformar a tua situação. Esta é a receita. Deleita-te no Senhor, busca o Senhor na palavra, busca Deus na oração, que Ele vai revelar aquilo que tu necessita. Aleluia. Às vezes nós queremos que o irmão saia em mistério marchando e pegue a gente pela mão e diga aquilo que Deus quer falar, e diga: olha, eu te digo isso. Eu sou o teu Deus, eu falo isso. Mas muitas vezes nós não sabemos ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando no seu coração e você está endurecendo o seu coração. Você está dizendo: Senhor, não é deste jeito que eu quero, mas não é do teu jeito. É do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer fazer. Nós devemos parar de bater contra, remar contra a maré. Devemos ir a favor da vontade do Criador, na vontade que Ele quer para a tua vida, para a minha vida. E só assim o Senhor vai revelar aquilo que é oculto, aquilo que é escondido, aquilo que você acha que não tem mais jeito, que acabou. Jesus vai chegar com a mão dele de carpinteiro, que ajeita tudo, transforma tudo, renova tudo. Aleluia. E nesta noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração, que você possa meditar. E Ele chega no momento certo. No momento certo da tua aflição, no momento certo da tua dor. Quantas e quantas vezes você não já chorou? Mas Jesus nesta noite te diz: não chores. Aleluia. Amém. Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Aplauda e dê glória a Deus, pois Ele falou conosco nessa noite. Obrigado, Jesus. Jesus é maravilhoso.